Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações. E que os benfeitores espirituais nos amparem e nos consolem nesse momento em que o planeta passa por um sistema de provas envoltos nessa pandemia, onde fazem muitos corações chorarem e sofrerem pela despedida de entes que retornam à pátria espiritual. Para darmos início às reflexões da noite de hoje, eu convido os irmãos a elevarmos os nossos pensamentos ao plano maior em oração, dizendo: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade na terra, no espaço e em todos os mundos habitados. O pão do corpo e do espírito dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas faltas, as nossas imperfeições e dá-nos o sublime sentimento do perdão para com aqueles que nos têm ofendido e magoado. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, nem às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós. Mas envia, Pai, os bons espíritos, a fim de nos esclarecer e iluminar. E que um raio de tua luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Bom, meus irmãos, o tema da reflexão da noite de hoje, nos passado pelo Departamento Doutrinário da Casa, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos subitens 25 e 26 da Instrução dos Espíritos, que fala da melancolia e das provas voluntárias. Primeiramente, sobre a melancolia. O espírito François de Geneve, em Bordeaux, na França, inicia sua instrução com a seguinte indagação: Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Primeiramente, cabe levarmos em consideração que o espírito é livre, quando no plano espiritual, na erraticidade, embora com limitações que lhe são impostas, dependendo do seu grau evolutivo. Mas ele não está preso, acorrentado à matéria. A Terra, embora esteja passando por um processo de transição para tornar-se um planeta de regeneração, nós ainda sabemos que a Terra é um planeta que ainda vive sobre provas e expiações. Assim, temos que entender que o espírito é livre, mas para poder reencarnar, ele precisa ser aprisionado à matéria, que seria o nosso corpo físico. Segundo o Livro dos Espíritos, e quem estuda a doutrina aprende, o ser humano é formado por 3 elementos: o corpo físico, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O espírito, encarnado ao corpo, que forma a alma, e o perispírito, que é o laço que prende a alma ao corpo. É um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Rapidamente, apenas para que os irmãos possam melhor entender a reflexão, com fins meramente didáticos, vamos definir essas 3 partes, com base em conceitos extraídos lá da página da Federação Espírita Catarinense, do Livro dos Espíritos e das obras de André Luiz e Joana de Ângeles. O espírito é a nossa essência. Podemos dizer, é a centelha divina. O espírito é o ser inteligente da criação. Constitui o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectualmente e moralmente, passando de uma ordem inferior a uma ordem mais elevada, até a perfeição, onde irão gozar da inalterável felicidade.
Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois da reencarnação. O perispírito é um envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ser considerado o modelador do corpo físico. É chamado de corpo fluídico da alma. E por fim, o corpo físico, que é o envelope material a qual o espírito está temporariamente associado durante a passagem dele pela Terra. Segundo Joana de Ângeles, o corpo é o domicílio temporário ao espírito, que através dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros e sublima aspirações. Portanto, o espírito anima o corpo. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, matéria bruta. É nesse ponto que queríamos chegar. Ao animar o corpo físico, o espírito fica preso ao corpo físico. Assim, esse envoltório material, chamado corpo, serve para a manifestação do espírito aqui na Terra, mas também o aprisiona. A melancolia, de certa forma, está ligada a esse aprisionamento do espírito. Vejam bem, meus irmãos, no plano espiritual, o espírito é livre, mas aqui na Terra ele está preso. Portanto, o desejo do espírito é libertar-se desse corpo físico. Instintivamente, o espírito sabe que a felicidade não se encontra aqui na Terra, mas no plano espiritual. Então, esse anseio de libertar-se está ligado à aspiração de ser feliz verdadeiramente. Ocorre que nessa luta para se libertar do corpo físico, o espírito acaba muitas vezes se esgotando. E ao reconhecer que todo esse esforço é inútil, ele acaba caindo no desânimo. E como o corpo reflete esses sentimentos do espírito, o corpo acaba sofrendo essa influência desse esgotamento, onde o ser humano vai caindo no tédio, fica abatido e apático, e acaba se julgando um ser infeliz. Infelizmente, o ser humano é imediatista, quer as coisas para ontem, e ao não conseguir, acaba se frustrando com as coisas existenciais. Se somos espíritos, esse imediatismo está com o nosso ser, e isso se reflete no nosso corpo material. Isso, meus irmãos, são imperfeições que ainda temos que burilar em nosso processo de evolução como espírito. Sobre esse aprisionamento do espírito e a vontade de libertar-se, eu trago um texto do poeta e romancista francês chamado Victor Hugo, que ele aborda essa questão de aprisionamento do espírito ao corpo. Em certa parte do seu texto, Victor Hugo diz assim: eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. Terra, tu não és o meu abismo. O homem, outra coisa não é senão um cativo. E aí Victor Hugo faz a comparação. O prisioneiro escala penosamente os muros da masmorra, trepa de saliência em saliência, coloca pé em todos os interstícios e sobe até o respiradouro. Aí olha, distingue longe a campina, aspira o ar livre e vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade à sua saída?
Por que não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede de absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É por demais pesado para a terra. Há duas leis, a lei dos globos e a lei do espaço. A lei dos globos é a morte. O limite exige a destruição. A lei do espaço é a eternidade. O infinito permite a expansão. A morte é uma mudança de vestimenta. Alma, tu estás vestida de sombra, vai se vestir de luz. É no túmulo que o homem faz o último progresso. A morte é uma continuação. O meu olhar penetra o mais que é possível nessa sombra, onde vejo a uma profundidade que seria amedrontadora se não fosse sublime, de albar-se o imenso arrebol da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornando-se cada vez mais luz. Aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. E Victor Hugo finaliza dizendo: o ponto de junção é no infinito. O que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. O vivo que morre, desperta e vê que é espírito. Victor Hugo, nessa sua visão poética, retrata justamente o que estamos falando. O espírito instintivamente sabe que está preso e quer se libertar. Bom, aí surge a inferioridade e a ignorância do espírito, que ainda está em um processo de evolução. O libertar-se não é querer forçar a saída do corpo físico, mas sim aceitar que precisamos passar por esse processo aqui na Terra. Isso faz parte da evolução do espírito. A libertação será algo natural e ocorrerá no tempo programado. É por isso que o espírito de François de Geneve, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos instrui que temos que resistir a essa vontade imediatista de abandonar o corpo físico. Porque é isso que enfraquece a nossa vontade de viver e nos traz a melancolia, nos deprime. Todos nós queremos uma vida melhor, a tão sonhada felicidade. Mas nosso erro é que buscamos isso neste mundo material e queremos essa felicidade agora. Os espíritos enviados por Deus nos ensinam que o Pai nos reserva a tão sonhada felicidade. Mas temos que ser pacientes, pois a felicidade não é deste mundo. E que romper o liame que nos mantém preso ao corpo físico não depende de eu querer, mas sim de eu cumprir os desígnios previamente estabelecidos para a minha passagem pelo mundo corporal. O espírito tem provas e expiações para enfrentar aqui na Terra. E sem cumpri-las, não há como deixar o corpo físico. Salvo, claro, aqueles que cometem suicídio, no afã de que essa atitude resolveria a sua melancolia. Mas eles sofrerão as consequências deste ato covarde. E não podemos esquecer que, além de provas e expiações, o espírito traz uma missão para desempenhar aqui na Terra. Que, embora ele não tenha essa consciência plena, essa missão está cunhada no seu processo reencarnatório. Essa missão está relacionada a diversas obrigações que Deus nos confiou. Uma delas, se não a mais importante, está relacionada à dedicação que devemos devotar à nossa família terrena. Nós não estamos ali à toa. Há uma missão a todos que compõem aquele núcleo familiar. Portanto,
cumprir as provas, a expiação, e a missão aqui na Terra não é algo simples, pois teremos que enfrentar inquietações, tribulações, que nos exigirão muito paciência, tolerância, resignação, persistência e disciplina, resiliência. E para isso teremos que ter coragem e sermos fortes, a fim de suportar esse transcurso de nosso processo evolutivo. Aí sim, após cumprir esses desígnios aqui no plano material, sem desviar do percurso, aí sim, o espírito sairá dessa prisão e tornará-se novamente livre. E como conclui o espírito de François de Geneve, né, no Livro dos Espíritos, essas aflições aqui na terra duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições que existem na terra. Bom, a liberdade do espírito depende desse processo, dessas provas, de cumpri-las, de superá-las. E assim, diante desse primeiro momento que o Evangelho nos traz, muitos dos irmãos então podem nos questionar sobre essas provas que temos que passar aqui na Terra. Se há nessas provas um determinismo ou não. Em outras palavras, que é a outra reflexão que o Evangelho nos traz. O Espírito pode abrandar as provas? Ou, se as provas fazem o Espírito evoluir, o Espírito pode agravar, aumentar suas provas, se autoimpondo sofrimentos voluntários, buscando uma evolução maior? Para nos ajudar a responder essas duas perguntas, temos a instrução de um espírito que se identificou como um anjo guardião em Paris, em 1863, e que se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Com relação ao abrandamento das provas, primeiro temos que considerar a finalidade das provas. Segundo o Evangelho, as provas têm por fim exercitar a inteligência do espírito, mas também a sua paciência e a sua resignação. Assim, uma pessoa cuja prova seja nascer numa posição penosa e difícil, não quer dizer que necessariamente ela tenha que passar toda a existência terrena nessa condição. É dado a ela meios para lutar e buscar vencer essa situação. Claro, se ele for preguiçoso, ele estará negligenciando, né, a essas provas. Agora, se ele lutar sem desesperar-se, sem resmungar, sem queixar-se dos males que ele aflige, ele estará tendo virtude em seus gestos, que podem fazer com que ele vença as dificuldades e triunfe. Por isso, a resignação, a paciência e a forma inteligente que nos colocamos frente às dificuldades fazem com que essa situação penosa se torne mais leve, mais fácil de ser superada. Ou seja, é uma forma de abrandar a carga provacional que Deus nos mandou. Portanto, meus irmãos, a virtude está em como nos colocamos diante das provas para enfrentá-las aqui na Terra. No que tange ao segundo questionamento,
que se refere o agravar ou aumentar as provas, se autoimpondo sofrimentos voluntários, que a princípio não estavam no rol das provas que teríamos que enfrentar aqui na Terra, pode ou não nos ajudar a evoluir. A resposta pode ser positiva como pode ser negativa. Isso é o que nos diz o Evangelho. Porque isso depende de outros aspectos que circundam essas provas voluntárias que estamos no autoimpondo. Quando o ser humano se autoimpõe provas voluntárias, através de sacrifícios, com sofrimento e privações, com o objetivo da prática da verdadeira caridade, fazendo o bem ao próximo, sem buscar recompensas, há mérito nessa tua atitude. E isso ajudará na tua evolução como espírito. Nesse ponto, o Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro que, quando o homem impõe a si próprio sofrimento para o alívio do seu próximo, quando o homem suporta o frio, a fome, para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, estarás fazendo um sacrifício que Deus abençoa. E isso é um grande passo no processo evolutivo. Porque isso demonstra que não fomos seduzidos pelas paixões mundanas. As tentações do mundo não secaram o nosso coração. O ser humano não adormeceu ou estagnou na luxúria e nos prazeres envoltos pelas riquezas materiais. Se não fomos gananciosos, mas ao contrário, praticamos a verdadeira caridade além das nossas forças, perante Deus, nós estamos se colocando como um anjo consolador aos pobres deserdados aqui na terra. E há sim nisso uma grande virtude aos olhos de Deus. Agora, quando o ser humano se autoimpõe provas voluntárias, através de sacrifícios com sofrimentos e privações, com o objetivo de buscar uma autopromoção ou um reconhecimento pessoal frente à sociedade onde ele está inserido, ou o grupo onde ele está inserido, ou seja, o bem que se busca é puramente de interesse pessoal, isso é uma atitude egoísta, da qual não colheremos mérito nenhum. Da mesma forma, há egoísmo aos que se isolam do mundo para evitar as seduções e as tentações, fugindo da luta das provações terrenas, achando que isso é sacrifício perante Deus, o que não é. Ele não está impondo uma prova, ao contrário, ele está fugindo da prova. E para quem quer se portar dessa forma, se autoimpondo provas voluntárias, com interesse pessoal, puramente egoístico, o Evangelho faz uma severa advertência e um alerta. O Evangelho nos diz assim, ele pede que você se contente com as provas que Deus te mandou e não lhe aumente o volume, a qual por vezes já é tão pesada. Aceite sem queixumes e com fé as provas que naturalmente tens que enfrentar. Eis tudo o que de vós pede Deus. Não busques enfraquecer o vosso corpo físico com privações inúteis e penitências sem objetivo nobre, pois você necessita de todas as suas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar aqui na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo sem qualquer objetivo nobre perante Deus é infringir as leis de Deus. Lei essa que te dá meios de sustentar e fortalecer o vosso corpo. Enfraquecer o corpo sem necessidade
é um verdadeiro suicídio. E responderemos por essa atitude. Lembrem-se, usai, mas não abusai do corpo. O abuso das melhores coisas tem sua punição nas inevitáveis consequências que irão acarretar ao teu corpo físico. É a lei de causa e efeito. Assim, meus irmãos, diante do que foi comentado, que tem no Evangelho, destas provas voluntárias que tentamos nos autoimpor, da questão da melancolia, nós podemos resumir essa parte do Evangelho da seguinte forma: não se queixe, não resmungue, não crie provas desnecessárias e sem objetivos nobres e impessoais, pois a nossa evolução é o resultado de um árduo trabalho, de reforma íntima, através da prática da verdadeira caridade que Jesus nos ensinou. O amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lição da noite de hoje. E para finalizarmos, eu vou deixar aos irmãos, para as vossas reflexões, um fragmento de um texto do programa Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, em que eles fazem uma reflexão sobre a questão 225 do Livro do Consolador, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A salvação é um compromisso que o homem assume com a sua consciência. É uma questão de maturidade, de assumir a responsabilidade pela própria existência imortal. Não há milagres e nem solução fácil. Um não faz o trabalho árduo do outro. A redenção é o resultado de muito esforço e disciplina. O ser surge redimido quando está pronto para a vivência da mais pura fraternidade. Quando realmente internalizou a ideia de que deve tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Quando não mais se permite baixezas e deslealdades. Quando a dor do próximo toca fundo em seu coração. Ao redimir-se, o espírito se liberta do mal. Por entender as dificuldades alheias, perdoa com facilidade e não permite que o mal do mundo o contamine. Por saber o quão difícil e trabalhoso é purificar-se, torna-se indulgente com as imperfeições alheias. E faz todo o bem possível, pois sente imensa compaixão pelos seus semelhantes. Tal estado da alma liberta o espírito dos círculos do sofrimento e o habilita às vivências sublimes em mundos mais depurados. Bem, meus irmãos, encerrando as reflexões da noite de hoje, eu convido os irmãos a elevar os pensamentos ao plano espiritual, enchendo os vossos corações de amor, de radiação de luz aos nossos irmãos que estão em sofrimento neste momento em que passa o planeta. E do fundo de vossas almas, façamos agora a oração, a prece de Cáritas, tão necessária nesse momento em que os nossos irmãos sofrem pela despedida e choram a partida de entes queridos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade.
e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que o amor de Deus e de Jesus permaneça no coração de cada um dos irmãos. Que assim seja.